Olá pessoas, bem-vindos ao segundo vídeo dessa terceira aula de Geologia Global. E nessa aula a gente vai ver a evolução saindo do Adeano até chegar no Arqueano. A gente já viu muito sobre o Adeano na última aula, no último vídeo, perdão. Vimos que ele começa em cerca de 4,6 gigaano. E o que baliza o fim do Adeano é exatamente a formação de uma crosta continental, de uma rocha crustal, digamos assim. E essa rocha aqui é o gneiss de Acasta. Essa rocha é o que baliza exatamente. Ela tem umidade muito bem determinada, urânio-chumbo pelo método Schirrimp, que é um método de altíssima precisão, e deu uma idade de cristalização em 4,03 bilhões de anos. Mas esse limite entre o Adeano e o Arqueano, ele ainda tem alguns questionamentos, ele permanece sujeito a questionamentos. Primeiro, porque tem algumas formas de vida, alguns traços carbonáticos em minerais que remetem a 4,1 e isso já leva que a gente precisaria ter uma plataforma carbonática, ou seja, já teria que ter um desenvolvimento. Mas esse ainda é muito sujeito a questionamento. O que mais leva uma dúvida para esse limiar é o zircão detrítico de Jack Hills. Eu vou falar dele daqui a pouco. Antes, só para entender, o gneiss de Acasta não está sozinho. Essa região norte do Canadá e ali na região da Groenlândia tem uma série de rochas absurdamente antigas, entre 3,8 e 4,03 bilhões de anos, que a gente chega até o gneiss de Acasta. A maioria são gneisses muito deformados, alguns migmatizados. A parte do que levantava o questionamento, os detríticos de Jack Hills, porque tem um conglomerado nessa regiãozinha aí de Jack Hills, que é o oeste da Austrália, que quando fizeram a análise urânio-chumbo Schirrimp, igual a análise que fizeram no gneiss de Acasta, acharam 4,4 gigaanos. Isso é umidade de zircão detrítico, mas o que ela quer dizer? Que em algum ponto, em 4,4 gigaanos, uma rocha cristalizou, depois ela foi exumada, sofreu erosão, transporte e foi soterrada formando esse conglomerado. Nós não temos mais a evidência dessa rocha, nós não temos mais a existência, dessa rocha, mas tem uma evidência muito grande que é o zircão de 4,4 gigaanos. Inclusive, esse zircão é o que foi utilizado para estudar a atmosfera do Adeano, que eu comentei no último vídeo, tanto que ao olhar os isótopos de oxigênio nesse zircão, começou a se dar um estalo, falou, pô, peraí, antes do Arqueano, lá no Adeano, eu já tinha alguma coisa oxigenada, por isso que até começaram a se imaginar entre oceanos vaporizados lá no Adeano. Em todo caso, eu trouxe essa parte aqui porque os detríticos de Jack Hills levantam uma dúvida imensa sobre quando exatamente foi o fim do Adeano e o início do Arqueano. O que a gente tem entre uma linha do tempo mais aceita hoje é, em 4,56 gigaanos, a gente tem a formação da Terra. Logo depois, a gente começa uma diferenciação entre núcleo e manto, que é quando a gente começa a desenvolver um campo magnético e um campo gravitacional, que é razoavelmente próximo de quando a gente tem a formação da Lua também. E um pouquinho depois disso, a gente já tem o detrítico de Jack Hills, que não é a rocha mais antiga, mas ele é um produto da erosão dessa rocha que a gente simplesmente não acha mais. E quando a gente anda um pouquinho mais, em 4,03 gigaano, a gente chega no gneiss de Acasta, que é a rocha mais antiga que a gente conhece. Quando a gente vai ver onde existe o Arqueano no mundo, é de se esperar que sejam em regiões absurdamente estáveis. Essas são as regiões cratônicas. E a tectônica no Arqueano tende a ser um pouco diferente da tectônica que vai começar no Proterozoico e é a que predomina até hoje. Na verdade, a gente tem algumas abordagens de como isso seria. Antes de ir para lá, só para a gente pegar onde tem o Arqueano no mundo, aqui no Brasil a gente tem principalmente no Craton São Francisco e no Craton Amazonas, na região de Carajás, tem uma área gigantesca
na região do Canadá, norte do Canadá, e tem muito arqueano distribuído no mundo afora. Daqui a pouco eu vou entrar aqui nessa região aqui, ó, de Pilbara, para falar sobre a tectônica do arqueano. E entrando nessa tectônica, como que ela era exatamente? Tem três abordagens. Uma que é uniformitarista, que fala que os mecanismos de tectônica do arqueano são iguais aos do Fanerozoico. Os indícios são contrários a isso. É muito difícil a gente explicar o tipo de estrutura que a gente vê no arqueano com a tectônica que a gente entende que domina no Fanerozoico. Tem uma uniformitarista modificada, que o pré-cambriano seria diferente do Fanerozoico, porque as condições físicas começam a mudar, mas o ideal é essa não uniformitarista, que a gente precisa realmente de um modelo um pouco alternativo, porque quando a gente vai pensar o fluxo de calor no pré-cambriano, o fluxo de calor no Adeano era até 4 vezes maior do que o atual. O fluxo de calor do Arqueano ele vai entre 2 até 4 vezes maior do que o atual. A gente tem uma mistura muito grande, mas apesar desse fluxo de calor intenso e da gente ter muita atividade vulcânica, é interessante ressaltar que mesmo no Arqueano, onde a gente tem sedimentos dessa época, há evidências de glaciação. A glaciação mais antiga que a gente tem é a Pongola, do supergrupo homônimo, supergrupo Pongola, ele está na África do Sul, e são tilitos e diamictitos. Tem muito pouca evidência dessa glaciação, porque a gente tem pouca crosta arqueana preservada também. O mais comum, quando a gente já vai para o fim do Arqueano, início do Paleoproterozoico, onde a gente tem mais eventos glaciais marcados e eventos de oxigenação também muito bem marcados, que são essas grandes alterações climáticas, a gente consegue achar registro no mundo inteiro. Mas é porque a gente tem mais rochas dessa época. Então a gente consegue ver, por exemplo, nessa região, os grandes eventos de oxidação, que estão nessa linhazinha vermelha, como o que gerou os Itabiritos Cauê, ou o evento Lomangude, que é o que gerou a formação Águas Claras, lá em Serra Pelada, no Craton Amazonas. Fica um pouco mais fácil de ver quando você tem mais lugares para procurar. Mas então, voltando, qual que era essa tectônica arqueana? O que tem é o clássico sistema de domos e quilhas, ou seja, a gente tem calhas de sinclinais, geralmente essas calhas são de greenstone belts, que circundam domos elipsoidais, que são ovoides, de TTGs. E o que leva a esse adequamento é basicamente um ajuste isostático por conta da diferença de densidade. Os TTGs eles se formam por cima, o Greenstone Belt ele se forma por cima do TTG. Como ele é mais denso, ele começa a deslizar para baixo, ele começa a formar sulcos para baixo e forma essas quilhas. Para entender melhor, vamos pegar um passo a passo aqui, esses 3 estágios para a formação de um domo em quilha. Começar aqui, o estágio 1, dando um zoom nele, seria a colocação de suítes graníticas e de greenstone belts, que seriam superiores a essas suítes, que seriam um vulcanismo que sobrepõe essas suítes TTGs, que são tonalitos, trongemitos e granodioritos, majoritariamente plutônicos, que vem um magmatismo máfico, ultramáfico, muito mais denso e começa a sobrepor eles. Eu vou detalhar tanto o Greenstone Belt quanto o TTGs nos vídeos mais para frente, ainda nessa aula. Logo em seguida que você tem como se fosse essa deposição do vulcanismo e dos sedimentos do Greenstone Belt em cima desses TTGs, a gente começa a ter um domeamento. Ele começa principalmente nos centros vulcânicos mais félsicos. O basalto do Greenstone é muito mais denso e a gente começa a ter um destaque desse perfil de densidade invertido, ou seja, eu tenho algo muito mais denso em cima do que está embaixo e ele começa a afundar. No terceiro estágio, o enfraquecimento térmico reduz a viscosidade e facilita esse afundamento. Então, a gente tem esse grande arqueamento formando as quilhas e grandes domos. Essa estrutura fantástica ela foi definida no Craton de Pilbara, que é lá no noroeste da Austrália.
Se a gente for dar um zoom nessa região, a gente vê já numa escala de centenas de quilômetros, conseguimos enxergar os domos e entre eles as quilhas. Esses domos, aqui nessa região do Pilbara, a gente tem 9 domos com quilhas de até 14 quilômetros. Os domos têm entre 35 e até 120 quilômetros de diâmetro. E o domo ele é formado por um TTG de até 3,5 gigaano. E em volta, o que a gente tem nas quilhas tem entre 2,8 e 3,3 gigaano, ou seja, a gente já tinha o TTG lá embaixo e veio o Greenstone com a quilha depois, tendo o afundamento pela inversão de densidade, pelo perfil de densidade invertido, onde o mais denso estava em cima e começa a afundar. Continuando, agora só para finalizar essa parte do Arqueano, é interessante a gente ressaltar um pouco sobre a origem da vida, que está exatamente ligada a essa parte do Arqueano. A atmosfera do Arqueano ela permanece redutora, tanto que tem conglomerados do Arqueano que possuem pirita, uraninita, indicando que claramente a exposição subaérea não chegou a enferrujar, a oxidar os minerais. Mas a gente tem esses indícios de início de vida. Os estromatólitos, que são essencialmente cianobactérias, que são fotossintéticas, são a forma de vida mais antiga que a gente tem. E é muito interessante, já tem estromatólitos absurdamente antigos, eles são cianobactérias intercaladas a sedimentos. Em perfil, a gente tem um estromatólito desse formato, que conforme vai depositando o sedimento, a cianobactéria vai reagindo e vai crescendo para cima. Quando a gente vê em planta, tem essas grandes bolotas. Mas, e além do estromatólito? O que mais daria para achar? Onde mais a gente poderia procurar a vida? Tem um artigo muito interessante que saiu na Nature há uns 2 anos. Eu vou colocar ele aqui na descrição. Ele é de Comia e colaboradores. Eles encontraram em sedimentos químicos no norte do Canadá evidências de vida em 3,95 bilhões de anos. É lógico que a comunidade científica ainda está muito cética sobre isso, pela forma que ele usou para achar o que seria esse resquício de vida. Ele foi em sedimentos químicos, de deposição química, e começou a buscar formas que não eram coerentes à estrutura cristalina de minerais em microscópio de varredura eletrônica. Basicamente, ele foi no microscópio de varredura e começou a olhar o que poderia ser biótico, o que não é aquele formato clássico de estrutura cristalina. Ele levantou diversas imagens, fez uma descrição fantástica, mas ainda assim permanece sujeito a questionamentos. Continua sendo oficialmente o fóssil mais antigo que se tem notícia, a fauna procarionte, que é essa estilo minhoquinha que está aqui do lado. Beleza? Gente, nas próximas 2 aulas eu vou começar a detalhar mais as rochas do Arqueano e depois a gente começa a entrar na tectônica do Proterozoico. Beleza? Valeu!